Semana passada falamos de Lucas e Atos como uma base para o Novo Testamento, uma base histórica. Lucas ele se propôs a trazer uma narrativa cronológica desde o nascimento de Jesus até a igreja nos confins da terra, com Paulo preso em Roma, e aí todas as principais igrejas ali do texto bíblico, Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto, Éfeso, todas elas plantadas na Galácia, lá Galácia do Sul, que é Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Psídia, todas elas plantadas com uma base histórica no livro de Atos. E aí, sendo uma base Lucas e Atos histórica, eu quero trazer uma ideia de nós também termos em Lucas e Atos uma base teológica. Pegando Lucas e Paulo, que é o discípulo de Lucas, nós temos 70% do Novo Testamento. 70% do Novo Testamento é escrito por Lucas e Atos. Escrito por Paulo e por Lucas e Paulo. E Paulo e Lucas escreveram sobre dois temas principais. Quais são os dois temas que Paulo e Lucas escrevem? Eles escrevem sobre graça e Espírito Santo. Graça e Espírito Santo são os dois temas principais de Lucas. Graça e Espírito Santo, Lucas e Paulo. Se são os dois temas principais, deveriam ser, pelo menos, uma boa parte da perspectiva da nossa leitura do Novo Testamento. E, para mim, de maneira até impressionante, a gente acaba deixando esses assuntos como sendo mais um assunto teológico do Novo Testamento. Quando a gente fala de graça, a gente trata a graça como se ela fosse uma teologia do Novo Testamento, como se ela fosse mais um dos temas do Novo Testamento. Porém, a graça ela é a nova aliança, ela é a perspectiva do Novo Testamento. Quero ressaltar a figura do Espírito Santo, que é o outro tema citado por Paulo e por Lucas. Lucas escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos na perspectiva do Espírito Santo. Lembrando que no Evangelho de Lucas, o Espírito Santo divide o protagonismo do texto com Cristo, que é apresentado na sua humanidade. Então é o Cristo homem cheio do Espírito Santo, o Jesus homem cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele deveria ter um destaque maior nas nossas teologias sistemáticas. Me surpreende que o Espírito Santo se torne apenas um capítulo ou um assunto no meio de vários assuntos nas teologias sistemáticas, porque afinal o tempo em que nós vivemos é o tempo do Espírito. Se a gente dividir a Bíblia em três partes em relação à Trindade, nós temos um período onde o Pai se manifestava sempre de uma maneira um pouco obscura, um pouco nebulosa, um pouco, digamos assim, difícil de ser compreendida, porque afinal ele não cabe na mentalidade humana. Aí você tem o Filho, que encarna no corpo de Jesus Cristo e por 33 anos vive entre nós, mas o seu ministério dura mais ou menos 3 anos e meio, que aí existem os relatos ali dos evangelhos a respeito do ministério de Jesus. E aí depois da ascensão de Jesus aos céus, o Espírito Santo é derramado em Atos capítulo 2 e nós vivemos o período do derramamento do Espírito Santo. Como falava Joel, assim diz o Senhor, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visão. Enfim, quando desce o Espírito lá em Atos capítulo 2, Pedro ele faz uma aplicação dessa promessa dizendo o que está acontecendo aqui com a manifestação das línguas, com essas manifestações espirituais às 9 horas da manhã, não significa que nós estamos bêbados. É o que foi predito pelo profeta Joel. Como diz o Senhor, que nesses últimos dias, ele faz uma aplicação e ele traz um termo nesse sentido. Nesses últimos dias, diz o Senhor, derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ele disse, nós estamos vivendo o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E é interessante que o derramamento do Espírito Santo ele não é
de uma única vez. Ele se derramou pela primeira vez em Atos capítulo 2 e ele continua se derramando por esses últimos dias. Então, digamos que no espaço de tempo dos últimos dias, o Espírito continua sendo derramado sobre toda a carne. Então, se o Espírito é o Deus do Novo Testamento, o Deus entre nós, o Deus da igreja, o capacitador da igreja, ele não pode ser só um capítulo da teologia sistemática. Toda a teologia sistemática, toda a leitura do Novo Testamento precisa ser revista e precisa ser feita na perspectiva do Espírito, com o auxílio do Espírito. Temas da teologia sistemática. Primeiro tema que eu vou destacar é o tema da própria teologia. Quando eu falo teologia, eu estou falando sobre a doutrina de Deus. Então, na teologia, nós precisamos falar mais sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Na bibliologia, que é o estudo da Bíblia, do texto sagrado que é a palavra de Deus e que precisa ser vista como palavra de Deus, não contendo, mas sendo a palavra de Deus, inerrante, infalível, não tem como você analisar a bibliologia senão pela perspectiva do Espírito. Porque você até pode afirmar que foram 40 escritores diferentes, pelo menos, que escreveram 66 livros da Bíblia. Porém, o que liga esses 40 homens é um único autor, que é o Espírito Santo, que inspirou aqueles homens. O Espírito Santo é o verdadeiro autor das Escrituras. E aí, quando eu estudar a Bíblia, eu preciso ter um pouco mais de intencionalidade em avaliar o texto na perspectiva do Espírito. Não tem como eu também não ler as Escrituras sabendo que o autor dela está junto comigo. Então eu preciso também valorizar uma hermenêutica do Espírito. Eu preciso valorizar que se o autor da Escritura está presente comigo enquanto eu estou lendo o texto, ele pode me ajudar a entender e principalmente tornar vivo aquele texto para que ele seja aplicado aos meus dias. A antropologia, ela tem a ver com a doutrina do homem, né? O estudo a respeito do homem. O homem é 3 em 1. Nós precisamos falar dessa parte do homem espiritual, e aí eu preciso falar tanto do espírito como da alma, que se relacionam com o mundo espiritual. E aí nós precisamos falar, por exemplo, sobre a influência do Espírito sobre o homem. Nós precisamos falar sobre, por exemplo, a graça, seja ela graça preveniente, que os arminianos falam, ou a graça comum dos calvinistas, que preserva o homem, livra o homem da morte, de várias questões que ele mesmo escolhe para si, por causa de um plano maior. A graça nos cercando, a graça nos protegendo, a graça nos envolvendo para a salvação. E nós também precisamos falar em relação à antropologia que existe um homem antes de Cristo e um homem depois de Cristo. Existe uma nova criatura que, inclusive, como dizem Efésios, está buscando a estatura de varão perfeito, que tem o Espírito Santo dentro dele, produzindo fruto, alterando o coração do homem, transformando ele num coração parecido com o coração de Jesus. Amor, alegria, paz, bondade, o amor ágape, a alegria chara, enfim, as características de Deus sendo impressas dentro de nós. Então eu tenho que olhar para a antropologia também na perspectiva do Espírito, porque o Espírito influencia, envolve, convence e transforma o homem. Quarto assunto, hamartiologia, a doutrina do pecado. Nós temos clara a ideia da queda do homem, da total corrupção do homem por meio do pecado, mas nós precisamos também ter compreensão de que o Espírito nos traz uma nova vida. Então, ao mesmo tempo que o pecado nos escravizava, o Espírito nos conduz a uma nova vida de glória em glória, como diz lá em Gálatas, né? Não vivam mais as obras da carne, mas vivam o fruto do Espírito. Não andem segundo a concupiscência da carne, segundo os desejos desenfreados de vocês,
para o pecado, mas vivam no Espírito. Então, a vida do pecador, ela é influenciada pelo Espírito Santo também. Então, quando eu analisar a ideia da total corrupção humana, eu preciso entender que a partir de Cristo, ao mesmo tempo que o pecado tenta me manter a velha vida, o Espírito, lutando contra os desejos da nossa carne, ele vai tentar nos influenciar a viver para Deus. E aí, mesmo sendo pecadores, em essência ainda o pecado nos envolvendo, nós podemos nos tornar santos homens de Deus, porque o Espírito vai alterar a nossa natureza, vai transformar a nossa natureza e vai nos aproximar do Pai. A soteriologia, a doutrina da salvação. Já falei um pouquinho lá no sentido da antropologia que a graça comum ou a graça preveniente, ela é orquestrada pelo Espírito que está nos envolvendo com a presença e nos atraindo para a presença dele. Quando nós chegamos diante de Jesus, é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos dá aquele senso da justiça de Deus e que leva à necessidade de arrependimento. Não existe arrependimento sem a ação do Espírito Santo. Não existe conversão sem a ação do Espírito Santo. Não existe santificação, regeneração, redenção, glorificação sem a ação do Espírito Santo. Então, não tem como falar de soteriologia sem falar dela a partir da perspectiva do Espírito Santo. Eclesiologia. O que é ser igreja? Primeiro, a igreja é a continuação da obra de Cristo. E a igreja, ela é potencializada pelo poder do Espírito para realizar a sua obra. Por exemplo, vamos pegar lá no sentido da eclesiologia do corpo de Cristo. Como que se organiza o corpo de Cristo, biblicamente falando? A igreja de Cristo é governada por 5 figuras pelo menos: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Quem determina quem é apóstolo, quem é profeta, quem é evangelista, quem é pastor e quem é mestre? O Espírito Santo. Quem determina onde cada pessoa vai trabalhar no corpo de Cristo é o Espírito Santo por meio dos dons que ele dá. Não somos nós que decidimos onde nós vamos trabalhar, é o Espírito que decide com base nos dons que ele nos deu. Missiologia. Estou pegando aqui temas principais, porque existem outros pequenos temas dentro do grande tema da teologia sistemática, sendo que teologia sistemática é uma divisão da Escritura com base nos temas. Na missiologia, na missão da igreja, também não tem como falar de missiologia sem ser na perspectiva do Espírito. Quem impulsiona a igreja para os confins da terra, por meio de inspiração, por meio da chama que acende no coração pelos povos não alcançados, é o Espírito Santo. Não tem como falar de missiologia se não for na perspectiva do Espírito. Senão é o homem tentando ganhar o mundo sem ser inspirado pelo Senhor, né? Angelologia, sobre anjos e demônios. Qual é o papel dos anjos e dos demônios? Se eu não fizer uma análise desse assunto na perspectiva do Espírito, em alguns momentos eu vou, inclusive, colocar os anjos na mesma característica do Espírito Santo. E esse é um dos problemas, por exemplo, da teologia pentecostal. A gente não consegue ver a teologia na perspectiva do Espírito. Em algumas igrejas, parece que os anjos são mais poderosos do que o próprio Espírito Santo. Porque vai vir o Miguel, porque vai vir o Gabriel, porque vai vir o Rafael e não sei mais quem. E sendo que os anjos, eles trabalham a serviço dos que hão de herdar a salvação, mas num auxílio à obra do Espírito. E, na verdade, até pela ordem do Espírito eles agem. Os demônios também precisam ser vistos na perspectiva do Espírito. Nós fomos criados um pouco abaixo dos anjos, como diz lá em Salmos 8:5, mas quando o Espírito está em nós, Deus está conosco, a autoridade de Deus está em nós, e os demônios eles precisam se submeter, não somente pelo Espírito, mas porque Jesus morreu por nós e agora nós usamos a autoridade que Cristo nos conquistou. Então a ideia de analisar a angelologia na perspectiva do Espírito
é para que a gente não confunda as coisas e daqui um pouco a gente superestime os demônios e coloque os anjos como se eles fossem... Ah, não, já que o Espírito Santo não está me ajudando, eu vou chamar os anjos. Não faz sentido isso. Na escatologia também, nós precisamos fazer uma análise da escatologia a partir da perspectiva do Espírito. Talvez é o assunto mais espinhoso da teologia sistemática, talvez não. Com certeza é o assunto mais espinhoso, porque é o que mais tem divergência, mas o Espírito vai concluir a obra do Pai e do Filho até os últimos acontecimentos, quando Jesus voltar para consumar toda a obra, né? É o Espírito quem vai estar agindo. Numa visão pré-tribulacionista, é o Espírito quem arrebata. E é o Espírito que continua agindo por meio das duas testemunhas, usando ali os 144 mil, enfim. O Espírito Santo conclui a obra. Muito obrigado pela sua presença. Desde já agradeço. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se já for inscrito, curta, compartilhe, comente, assista outros vídeos. Eu tenho os vídeos todos separados por playlist. Tem pregação, tem insights, tem cortes de mensagem, muita coisa bacana aí no canal. Tem um sermão de John Wesley, pretendo gravar outros sermões de John Wesley. Muito obrigado e até a próxima.